Gente, hoje a gente vai falar sobre a primeira rodada da Copa do Mundo. Foi uma rodada onde aconteceu muita zebra. Hoje é o resumão da Copa do Mundo. Foi a rodada das zebras, foi a rodada da loucura. E vamos começar logo o primeiro jogo, México e África do Sul. Eu fiz um vídeo aqui no canal, mas eu vou resumir só porque foi o primeiro jogo. Cara, foi um jogo onde teve muita coisa massa. O Wilton Pereira Sampaio foi o destaque, que expulsou 3 jogadores. E a Shakira também foi um dos destaques dessa partida. Então, gente, foi uma partida boa. Gente, assim, a África do Sul é muito fraca. E o México também não mostrou um bom futebol, não. Inclusive, o México ele fez um gol e depois decidiu jogar. Eu acho que ele estava poupando as energias para pegar a Coreia do Sul, que é o nosso próximo jogo. Cara, assim, a Coreia do Sul é uma seleção muito boa. Para mim, o maior problema dessa seleção foi que perdeu muito gol. E a República Tcheca, gente, é horrorosa. Ela só tem uma coisa, bola parada. E, inclusive, foi uma decepção que me decepcionou muito. Eu achei, assim, que 11-11 o elenco da República Tcheca é melhor. Mas, assim, um estilo de jogo horroroso. É só chuveirinho na área. Então, assim, a seleção do chuveirinho, muito feio. O estilo de jogo da Coreia do Sul. Quer dizer, da República Tcheca. É só chuveirinho na área. É horroroso, beleza? Próximo jogo. Canadá e Bósnia e Herzegovina. Cara, o resumo desse jogo foi que o Canadá, ele perdeu muito gol. Olha as chances criadas desses cara. Perderam um gol na cara do gol, sem goleiro, todas as formas que você imaginar. E a Bósnia fez um jogo muito bom, cara, pela proposta que eles tinham, que era a proposta de contra-ataque. Jogaram com a pressão na torcida do Canadá, que estava lotado de gente. E mesmo assim conseguiram jogar numa proposta de contra-ataque e sair várias vezes. Então acho que a Bósnia foi bem, beleza? E aqui é o jogo que me surpreendeu. Os Estados Unidos me surpreendeu muito, mas gente, que decepção do Paraguai, hein? Gol contra o Bobadilha. Cara, assim, a verdade é que todo mundo que é da América do Sul jogou mal. Gustavo Gomes, Bobadilha, Sanabria também. O único que jogou bem mesmo foi meu amigo chamado Maurício, que se nasceu, ele virou. Ele era brasileiro, só que ele é brasileiro, mas ele se nacionalizou Paraguai. E ele fez um gol. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, Maurício fez um gol. Foi um jogo assim, cara, que o Paraguai decepcionou muito. Decepcionou muito, foi uma seleção muito fraca. E os Estados Unidos, em 4 chances claras, simplesmente matou o jogo. E Paraguai me decepcionou muito. E é uma seleção que eu acho que veio muito fraca pra essa Copa mesmo, tá? Esse jogo aqui tem o mesmo cenário do jogo do Canadá. A Suíça perdeu 1 milhão de gols. E, cara, olha os SG. Olha o tanto de chance criada. O Catar precisou só de uma chance clara para fazer um gol. E não foi nenhum gol deles, foi gol contra. Então, assim, a Suíça dependeu de um pênalti e no último minuto fez um gol contra. O Catar jogou na defesa, é uma seleção muito fraca. Mas o resultado pro Catar foi bom e pra Suíça foi horroroso, assim. Perdeu muito gol. Uma seleção que a gente ficou muito famosa por ser uma seleção que é muito defensiva. E quando precisou ser ofensiva, foi bem. Mas perdeu muita chance. Agora sobre o jogo do Brasil, eu vou me estender um pouco, tá? Decepcionante o jogo do Brasil. Teve que depender de um gol do Vinícius Júnior. O Marrocos jogou melhor, mas a verdade é assim. Depois que o Marrocos fez o gol, o Marrocos decidiu de jogar. E o Brasil não decidiu jogar em nenhum momento. O primeiro tempo foi, o Marrocos foi melhor. E o segundo tempo, nenhum time foi melhor. Foi o primeiro e o segundo tempo horroroso. E o Brasil decepciona muito. Tivemos a volta do Neymar recentemente. O Ancelotti não colocou o Endrick, burrice do Ancelotti. Escalou mal, fez tudo errado o Carlito Ancelotti. E agora, Haiti e Escócia. Cara, foi um jogo onde eu me surpreendi muito com o Haiti, viu? Poxa, eu me surpreendi muito, gente, com o Haiti. Fez uma partida muito boa, muito correta. O problema do Haiti é a qualidade técnica. E a Escócia não tem muita coisa não, viu? Uma seleção bem fraquinha. Não é à toa que é fraquinha, porque pra mim o Haiti, pelo elenco que tem, ainda jogou melhor que a Escócia. Foi um jogo muito equilibrado, mas o Haiti mostrou valências melhores. O problema do Haiti, cara, é que perde muito gol. O Haiti é um time perdedor de gols. É um time que cria, toca. É um time que troca passe muito bem. Mas ele, na hora de finalizar, ele geralmente perde os lances, tá? Então esse é o problema muito claro do Haiti. E esse jogo aqui, eu vou ter que até dar palmas para a Austrália. Gente, a Austrália merece aplauso por um motivo. Ninguém esperava que ia ganhar.
Cara, você aí, que tá vendo esse vídeo, quase ninguém assistiu esse jogo, porque, mano, o jogo foi 1 da manhã. Mas, cara, a Austrália fez história, irmão. Os caras simplesmente fez a maior retranca da história contra uma geração turca muito forte. E, mano, a Turquia não fez nada. A Turquia teve 78% de posse de bola. E a defesa da Austrália foi, assim, uma coisa de gênio, uma coisa espetacular. Enquanto a Turquia foi horrorosa. A Artatoglu foi horroroso. O Arda Güler não fez nada que a gente espera dele. Tipo assim, a Turquia, o único que eu digo assim, pô, jogou bem, foi o Yildiz. Nem o Çalhanoğlu fez muita coisa. E é uma decepção. É aquela famosa geração forte que não dá liga. É a mesma coisa de Portugal. Mas já já a gente vai chegar no Portugal e na Espanha aqui, no mestre vozinha. Já já a gente chega nele. E por enquanto, rapaziada, deixa o like e inscreve no canal pra gente continuar fazendo um vídeo aí bom para vocês. E aí, cara, esse jogo aqui, eu tava assistindo aqui em casa e sinceramente, quando o Curaçao fez 1 a 1, eu comemorei muito. Mas a lógica aconteceu. Mas eu acho que o Curaçao também não foi tão mal assim, não. Beleza que foi 7 a 1, mas você espera outra coisa, cara. Os caras ainda fez um gol, acho que tem que parabenizar. Não é humilhar os caras e também não é pra ficar se lembrando do 7 a 1, não. E esse jogo aqui, jogaço. E aí, cara, isso aqui me preocupa, porque esses são os dois possíveis adversários do Brasil. Foi um jogo de muitos gols. Foi gol do Van Dijk, ele fez 1 a 0. Só que o que me surpreendeu no Japão é o seguinte: eles começam lá atrás, pô. Eles começaram muito na retranca. E o primeiro tempo foi muito ruim. A Holanda ficava trocando passe e o Japão lá, só esperando, só esperando. Só que aí, o Japão tem uma coisa: os caras, eles jogam no contra-ataque. Mas quando eles precisam atacar, meu irmão, os caras são eficientes, pô. E são muito eficientes. Só pra vocês terem noção. Vou pegar o número aqui pra vocês verem. Como que esses caras são eficientes. Olha só. Eles deram 3 chutes no gol. Eles deram 2 gols, pô. Loucura. É uma seleção muito forte. E esses dois aqui devem ser os dois adversários que o Brasil pode pegar na Copa. No 16 avos. E eu vou ser muito sincero com vocês. O Brasil pode ser sim eliminado no 16º de final. Eu não queria falar isso, mas é a verdade, a gente tem que aceitar, beleza? Porque a seleção da Holanda tem muita qualidade técnica e a seleção do Japão é muito forte. E é isso. Tem que ter muito cuidado, o Brasil pode ser sim eliminado na 16º. E esse jogo aqui, vamos passar pro jogo Equador e Costa do Marfim, foi um jogo muito bom. Parecia ser um primeiro 0 a 0 na Copa. Foi um jogo que teve, eu acho que foi o jogo com mais bolas na trave. O Equador, cara, eu percebi uma coisa: a qualidade defensiva é muito boa, mas a qualidade ofensiva é horrorosa. Ené Valencia perdeu muito gol. Dos caras Ené Valencia e Plata. E aí talvez, cara, esse motivo desse ataque ruim foi um motivo determinante, porque, cara, o time da Costa do Marfim, ele é muito habilidoso, cara, assim, eu fiquei encantado. Cara, esse Diomandé joga demais. O cara pegava a bola, começava a driblar todo mundo. O Pepe também, mano, é uns cara habilidoso. É um time bom. É um time que vai surpreender, viu? Inclusive depois eu vou fazer a simulação da segunda rodada da Copa, tá? Só que aí antes disso eu vou assistir o jogo República Tcheca e África do Sul. Não vou assistir agora. Eu não vou assistir o começo porque eu estou gravando o vídeo, entendeu? Mas a seleção do... Esse jogo aqui, gente, era óbvio, né? A qualidade ofensiva da Suécia é muito boa. A Tunísia começou bem, mas aí a Tunísia baixou demais o ritmo e deixou o empate acontecer. A verdade é o seguinte: o jogo começou muito equilibrado. Só que aí a Tunísia sentiu o baque e acabou tomando 5 gols. Depois tomou o terceiro, aí tomou o quarto, quinto. E esse jogo aqui, gente, é histórico. Eu vou ser muito sério pra vocês. Eu fui assistir esse jogo, aí eu vi lá 0 a 0, beleza. O que que eu... Cara, eu palpitei 7 a 0. Aí passou 30 minutos. Eu falei, irmão, a Espanha não tá fazendo nada. Passou 30 minutos. Passou 45. Cara, quando chegou no minuto 80, eu falei, mano, Cabo Verde vai ganhar. E o que falar sobre esse homem, né?
Vozinha, cara, o Vozinha tem que estar na história. O Vozinha é um show do Cabo Verde. Cara, a Cazé TV ela é tão histórica que ela pegou um cara com 45 mil seguidores e deixou com 9 milhões. A Globo faria isso? Nunca. Nunca faria isso. Esse cara fez história. Cabo Verde jogou muito. Dinei jogou muito. Cara, o campo ofensivo não. Mas o defensivo foi assim. E outra curiosidade é que esse Pico que jogou muito. O cara foi contratado por LinkedIn, pô. Então, assim, outra coisa, assim, a seleção da Espanha, horrorosa, gente. Os caras não criou nada contra o Cabo Verde. Então, assim, não é uma seleção que dá mais medo. Nem com o Brasil sem ganhar da Holanda. As únicas seleções que me preocupa é Inglaterra, a seleção que dá medo, Inglaterra, França e Argentina. A seleção que dá medo. Agora tem seleção que dá preocupação. Japão, Holanda. Espanha também dá, só que a Espanha, cara, joga aqui. E, mano, você vê, os caras chutam muito. Mas foi tipo aquele chute pra fora. Então, assim, grande chance só teve duas. Então, assim, Vozinha tá na história do futebol. Tem que parabenizar esse cara. O cara fez, assim, talvez uma das melhores atuações de uma Copa. Nunca será esquecido. Salvou o Cabo Verde. E ganhou 9 milhões de seguidores. E Vozinha, se quiser vir pro Fortaleza, eu tô aceitando, viu? Eu tô aceitando. Aí teve esse jogo aqui, que foi mais aquele assim. A Bélgica muito fraca, cara. Pô, a Bélgica muito fraca. O Egito jogou muito bem. E aquela geração belga de ouro acabou, né? Só se vier outra geração boa. Mas pelo que demonstra, a Bélgica vai sempre ser um time de meio tabela, é isso daí. É isso aí que eles vão mostrar pra gente. Uma equipe de meio de tabela. Porque os caras muito mal, viu? Muito mal mesmo. Então, cara, é uma seleção fraca e uma seleção que vai decepcionar sim, beleza? Cara, jogo aqui, eu vou ser muito sério, eu não assisti muito, porque eu não tive tempo. Mas a Arábia Saudita me surpreendeu de forma positiva, porque o primeiro tempo, a gente sabe que os times do Bielsa têm a fama de ser muito ofensivo. Mas no primeiro tempo eu achei a Arábia Saudita mais ofensivo do que o Uruguai. Mas o segundo tempo foi bem Bielsa, todo mundo no ataque, e o segundo tempo foi espetacular. Só que, cara, o problema do Bielsa é o seguinte: se o Bielsa jogar o jeito que ele é doido, ofensivo contra a Espanha, ele vai perder. Então, assim, é por isso que eu falo pra vocês, a Espanha vai ganhar do Uruguai. Porque a defesa do Uruguai é péssima. O ataque é bom, tem Valverde, tem jogadores qualificados. Mas a defesa é muito fraca, gente. Desculpa, mas é fraca. Então, assim, foi um jogo que eu não acompanhei muito. Igual esse daqui. Porque, gente, vamos lá, né? Eu tenho aula. Eu não pude acompanhar esse jogo. Mas pelo que eu vi, foi um jogo muito bom. Um jogo que o Irã era favorito. Mas eu não vou nem comentar que eu não assisti. Agora bora pra esse jogo. Cara, o Mbappé, ele é muito craque. E eu fiquei com muita pena do Senegal. Porque o Senegal, cara, ele jogou muito. O primeiro tempo de Senegal foi uma coisa assim, espetacular. Os caras jogou muito contra a França. Só que aí, cara, é triste porque, tipo assim, inclusive, gente, eu vou passar aqui. Espero que não saia daqui, mano. Não, sai. Eu achei que apertando aqui ia continuar aqui no aplicativo. Mas, cara, a Espanha, sabe o que é impressionante? Por que a França dá medo? Oh, meu Deus. É isso, cara. O Mbappé é gênio, a gente tem que aceitar, tem que se ajoelhar. Mas Senegal jogou muito, até digo parabéns. Inclusive, cara, as seleções da África fizeram muito bonito. Congo fez muito bonito. Cabo Verde fez muito. Teve muita seleção que fez muito bonito. Cabo Verde fez bonito. Qual foi a outra? Teve outras também, mas foi uma seleção que fez bonito. Só que a questão é por isso que eu tenho medo da França. A França jogou muita bola, Gustavo? Não jogou muita bola. Mas os caras precisam só de craque. O Mbappé, o primeiro tempo do Mbappé foi horroroso. Como todo da França. Gente, o Barcola entrou, acho que não deu nem 10 minutos. O cara fez gol de cavadinha, pô. O Mbappé solta um gol no meio da rua. Aí eu vou culpar o Senegal? Não vou. Pô, meu irmão. O outro, sabe por que o Senegal perdeu? Porque um time tem o Mbappé e o outro não tem. Acho que é o Sarr, o ponta, ele perdeu muito gol. Então essa foi a diferença. Que um time tem o Mbappé e o outro não tem. O Mbappé é gênio. E sim, o Mbappé vai bater o recorde do Klose. Ele tem 14 gols. O Klose tem 16. E já a gente vai falar mais de um recorde de outro gênio, tá? Já.
E a gente vai falar de outro gênio, Haaland, tipo, 2 golaços, jogou muito. O Iraque, coitado do Iraque. O começo do jogo até que tava equilibrado, mas depois foi vario de bola. E o Haaland, é craque, é gênio, é lenda. Tem muito que a gente queria falar aqui não, beleza? Esse jogo aqui, gente, eu não assisti o jogo da Argentina, mas o Messi, eu fui ver os gols. Mano, ele é muito craque. E ele é o maior artilheiro da história das Copas. E, assim, tá empatado com o Klose, mas é por enquanto. Tô falando, o Klose esse ano vai ser superado sobre o Messi e vai ser superado pelo Mbappé. Então, cara, o Messi é gênio, tem que respeitar. E é o segundo maior jogador da história pra mim, só atrás do Pelé. É um jogador genial, um jogador que mesmo em idade avançada, os gols que o cara faz, mano. O cara é diferente, o cara acha passe. O cara é diferenciado, ponto. O Messi, ele é diferenciado, vocês têm que aceitar. O cara acertou praticamente todos os passes, todos os cruzamentos, tudo esse cara acertou. É um gênio. E a Argentina, cara, ela vem forte por causa disso, pô. Porque a Argentina, ela joga pelo um gênio. Coisa que o Brasil não tem. A Argentina joga pelo um gênio. A França... Só que a questão da França... Por que eu acho que a França é a favorita da Copa? Porque a França tem muitos craques. O diferencial do Mbappé. Mas o Olise, meu Deus, é muito craque. O Barcola é craque também. Doué é craque. Mano, os caras têm um Cherki no banco. Meu amigo, é uma seleção forte pra caramba. Esse jogo aqui, com todo respeitíssimo, eu não vou falar nada porque eu não assisti. Jogos que eu não assisti, com todo respeito, eu não vou falar. Esse aqui eu não vou falar. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Portugal, fraco demais, gente. Gente, Portugal só ficou trocando passe, não fez absolutamente nada. Gente, o jogo foi o seguinte, Portugal tocando. Por isso que foi um jogo tão feio, porque ficou só o Portugal tocando. E o Congo, parabéns pro Congo, mano. Jogou muita bola. Cara, o Congo acertou muitos contra-ataques. Gol do Issa, que é um bom jogador. Mas a verdade é assim, muito fraco Portugal. Aí eu vi muita gente falando assim, Cristiano Ronaldo. Não é nem querendo defender o Cristiano Ronaldo, não. Inclusive ele teve a pior nota aqui no time de Portugal. Só que, cara, a bola não chegou. Como é que a gente vai comparar um cara onde que a bola nem chegou? Foi horroroso. Os caras têm meio campo de Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha. E não conseguiram fazer nada. O cara que tava resolvendo tudo em Portugal... Gente, o Pedro Neto... Era bola no Pedro Neto e ver o que acontecia. Não tinha nenhuma ultrapassagem do Nuno Mendes. Cancelo não fez nada. Bernardo Silva não fez nada. Entrou os reservas. O Francisco Conceição até que jogou bem. O Leão não fez nada. O Semedo... Gente, foi um jogo horroroso. Ponto. Portugal foi horroroso e parabéns à seleção do Congo que, mano, jogou bola. Essa linha de 5 jogou muito. Ambissac, ele é muito craque. Não é à toa que tá na Premier League. Issa também jogou bem. Agora o Ambissac jogou muito. E o cara que deu assistência ali também jogou bem. E, cara, não foi tipo igual o Cabo Verde Espanha, que foi um amasso. Não foi, cara. Foi um jogo onde Congo atacou mais que Portugal. E os números não mentem. Não mentem. Portugal teve menos chance que Congo. Eu vou falar de novo. Portugal teve menos... mas 80% de posse de bola. 69%, Gustavo, vê isso. Não, cara. Não tem essa... é 69%, irmão. Posse de bola não ganha jogo. Então foi horroroso Portugal, viu? E aí o jogo da Inglaterra, jogaço. E, ó, a Inglaterra assusta, hein? Olha, a Inglaterra amassou a Croácia. A verdade é que a Croácia achou 2 gols. Porque era pra ter sido uma goleada histórica. Goleada histórica. Mas o Livakovic, que é um goleiro bem desgraçado, a gente conhece. Que ele salvou a Croácia contra o Brasil. Ele, se não fosse ele, cara, ia ser uns 8-2 Inglaterra. Sem brincadeira. 8-2. Kane, craque, não tem muito que a gente queria falar aqui. É diferente. Bellingham jogou bem. Madueke foi ok. Aí assim, a linha defensiva não foi muito bem não. E da Croácia, mano, se for para Jaguar, Livakovic. Jogou muito. Eu acho que até dá pra ver aqui. Ele defendeu quantas defesas? Pô, aqui era pra ter outra defesa que o cara fez, né? Era importante que se o jogo da defesas. Pô, não tem defesa. Tá aqui goleiro, pô. Eu botei defesa como se... Achei que era... Ele fez 7 defesas. Foi muito bem. Verdade é essa. Foi muito bem. E ele também é um goleiraço, tá? É isso aí que eu tenho que falar pra vocês. Ele é um goleiraço. E foi um jogo que a Inglaterra dá medo. E é bom a gente começar a se preocupar com a Inglaterra. Inclusive, opa! 1-0 o Tchequia já, hein? 1-0 gol do Ishdlaik. Sei nem quem é. Mas aí, ó. A Tcheca aí amassando.
Cara, a África do Sul é fraca, hein? Pô, a Tcheca já teve 2 grandes chances. Deve ter sido só em cruzamento, porque a única coisa que esse cara tem é isso. Cruzamento na área. Então deve ter sido isso daí que eles fizeram. Pra fazer um gol, beleza? Que é só isso que eles têm. Só pra falar pra vocês. Inclusive, deixa eu ver como é que foi o gol. Tirando o foco do vídeo. Foi desse cara aqui, ó. Pera aí. Foi lateral. Mano, os caras fizeram outro gol de latereio. Os caras é o mestre dos latereios. E aí, esse jogo aqui foi um jogo... Foi um jogo chato. Talvez o pior jogo da Copa. Gana não decepcionou. Semeio, que é um cara que eu gosto, não jogou nada. Decepção do Semeio. Decepção de alguns caras. Mas foi um jogo muito ruim no geral mesmo. E esse aqui eu não assisti, mas o Luiz Dias é um gênio. Gente, então terminou o vídeo por aqui. Eu quero que você deixe o like, inscreva no canal. Resuma assim, cara, se fosse para resumir essa rodada em uma palavra, zebra. Zebra, foi muita zebra, foi muito coisa estranha, cara. Gente, vocês têm noção? Cabo Verde empatou com a Espanha. Vocês têm noção? Então é isso, muito obrigado. Deixa o like, inscreve no canal. Deu muito trabalho esse vídeo, porque por algum motivo a gravação falhou várias vezes. Mas é isso. A única coisa que eu vou falar desse jogo aqui é que o Luiz Dias é gênio. Muito obrigado, valeu, tchau.